que tem feito o Soares descontente? O que ele tem te relatado? O que mais incomoda ele? Imagino que não seja alguma coisa apenas. O calendário do futebol brasileiro, são as dores, o que mais? O que faz ele não ter certeza se ele quer ficar no Grêmio? Aí você tem que perguntar para o presidente do clube, para a diretoria do clube. Hierarquia. Tudo que está acontecendo eu sei. Tanto quanto eles. Até porque eu converso com o jogador todo dia. Mas não cabe a mim falar hoje, por isso que eu falo, essa novela tem que acabar até dia 2, independente do resultado. Mas são coisas que acontecem dentro do clube, entendeu? Que tem que ficar aqui dentro do clube. São coisas que a gente conversa. A gente sempre vai procurar fazer o melhor pro clube. E até o dia 2 vai ser essa novela. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. A não ser que eles se acertem antes do dia 2. Que vocês têm noticiado aí, que ele vai embora, que a Inter quer ele. Tem muita coisa que é verdade sobre isso. Mas tem muita coisa que vocês também não sabem. Então, vamos aguardar até dia 2. Até lá, a minha resposta vai ser essa. Se a diretoria ou o presidente falar algo mais para vocês, bom, é o que eu falo, hierarquia do clube. Eu, como treinador, eu falo essas palavras para vocês por enquanto. Até dia 2. Fala, gurizada, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal, e hoje a gente não poderia começar esse conteúdo de uma forma que não fosse com a fala do Renato. Essa novela que ele classificou como uma novela mexicana e que ela vai ter um fim no dia 2 de agosto. As falas do Renato, elas deixam bem claras. Todas as notícias que saiu até o momento, todas elas são verdade. Há exatamente um mês saiu a primeira notícia que todo mundo colocou em xeque, e depois os jornalistas começaram a ser crucificados, e depois o próprio Renato colocou como uma injustiça. E ontem confirmou novamente. A primeira notícia foi da aposentadoria de Soares. E a gente começa a ver os movimentos de tudo isso que tem acontecido como verdadeiros. O primeiro movimento de Soares para deixar o Grêmio teria sido uma cogitação de aposentadoria. Gente, o Renato classificou o caso Soares como uma novela mexicana, algo que tem que ter fim no dia 2 de agosto. Chegou a dizer que Soares é um problema da direção. Confirmou as informações, todas elas que têm saído na imprensa, ou seja, Soares falou em aposentadoria, essa foi a primeira que ele confirmou. Soares tentou fazer uma negociação com a diretoria, pagando um valor para poder sair. Soares não quer permanecer no Grêmio, ele quer ir para a Inter Miami. Ele falou, inclusive, que até o dia 2 ele vai ficar quieto. Depois, ele vai ver o que vai acontecer. O que ele quer dizer com depois veremos o que vai acontecer? Se o Soares permanecer, acaba tudo. Se o Soares sair, aí ele vai colocar tudo no ventilador. Ele vai querer falar. Ele vai falar. Porque o Renato, hoje, ele representa o Grêmio, no caso Soares. A gente não tem uma manifestação do Antônio, a gente não tem uma manifestação do Guerra, a gente não tem uma manifestação do Soares, a gente tem somente o Renato. O Soares se comunica como? Através da imprensa uruguaia e através de seus emojis. É só. Principalmente pela imprensa uruguaia. Outro ponto que o Renato coloca, olha. Soares só estará em campo se tiver com a cabeça focada no tricolor. Ou seja, tem ainda a possibilidade de Soares não jogar os próximos 2 jogos. Se ele estiver fazendo um corpo mole, não tô focado, não vai pro jogo. Não vai pro jogo. E hoje ele é espinha dorsal do time. Hoje o Grêmio é um com Soares e um sem Soares. Nós estamos falando de time. Hoje, Soares é o principal jogador do time. Abro aspas pro Renato. Tenho conversado bastante com ele e sei o que ele pensa. Fico tranquilo, ele se entrega quando entra em campo. Mas o desejo dele é com a direção. Ele só jogará se estiver com a cabeça aqui. Essa foi a conversa que tive com ele. O desejo dele é com a direção.
Vamos fazer o melhor para o Grêmio. Essa novela acaba no dia 2, quando se encerra a janela de transferências. A não ser que acabe antes. Tem muita coisa que é verdade sobre esse interesse do Inter Miami levar ele, mas também muitas coisas que vocês não sabem. E aí ele volta a dizer, tem muita coisa que vocês não sabem. O que seriam essas coisas que vocês não sabem? Será que ele se refere não somente ao joelho, mas alguma outra questão? As informações que a gente tem, por exemplo, sobre salários e as obrigações do Grêmio com o jogador estão todas em dia. Ou seja, o Soares está insatisfeito que está com o salário atrasado. Não é verdade. Pelo menos é o que a gente sabe de bastidor. O Soares está insatisfeito por causa da concentração. Pode ser. O Soares está insatisfeito por causa do ritmo de jogos. Pode ser. O Soares está insatisfeito porque ele imaginou que o Campeonato Brasileiro fosse mais tranquilo. Isso é uma verdade, o presidente Guerra disse. Naquela entrevista, lembra? Ele falou, olha, o Soares, ele subestimou o Campeonato Brasileiro. Ele achou que era uma coisa menos intensa, mas aqui ele tá vendo que não é verdade. Então, tudo isso entra, por exemplo, em choque com uma fala de um dos empresários do Soares para o Globoesporte.com. Ontem saiu essa matéria lá no Globoesporte.com e eles entrevistaram, né, falaram com um dos empresários do jogador, que disse ali, olha, abro aspas, hoje não quer sair, tem Copa do Brasil e há que brigar por ela. Foi a fala de um dos empresários do Soares para o Globoesporte.com. Essa matéria saiu ontem pela manhã e à tarde o Renato fala tudo o que vocês viram. Então, o Renato, ele também não garante a permanência do Soares. Isso foi um ponto que me chamou a atenção. O Renato não chega e diz assim, não sei, vamos ver como é que vai acontecer e tal. Vamos ver se... Eu acredito que ele possa ficar. Não, ele não fala nada disso. Ele é totalmente pego de surpresa, ele fica... Vamos ver, tá aí o trecho. Está otimista que ele fica? É boa a tua pergunta. É boa, me pegou até de surpresa, mas o problema é o time. A resposta eu tenho, mas eu não posso te dar. Entendeu? É isso. Então, por isso que eu digo. É dia 2, pensar no grupo, pensar no Atlético, depois vão pensar no Flamengo. Enquanto isso, vocês vão conversando e vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, gurizada. Essa foi uma análise mais a fundo sobre a fala do Soares, sobre esta fala do presidente, do staff do jogador ao Globoesporte.com. Não tem o que a gente fazer agora, é acompanhar essa novela, acompanhar o que sai nos jornais uruguaios para entender o que o Soares quer dizer e aí a gente vai tentando montar esse quebra-cabeça ao longo do tempo. Fato é, vocês já sabem, essa novela se encerra no dia 2 de agosto. Ou antes, como disse o próprio Renato. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau!